Meus queridos, minhas queridas, nós estamos de volta aqui no Renologia, esse canal que traz conteúdos de biologia para você se preparar melhor para o vestibular, para o Enem ou para aquela sua prova que está tirando o sono. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso eixo temático de ser humano, abordando mais uma vez o tema da reprodução, e é hora de falarmos dos métodos contraceptivos. Um tema bastante importante não só para o estudo da biologia, mas também para a conscientização. Então, sem mais demora, vamos para o nosso ritual padrão. Se você é novo ou nova por aqui, sejam muito bem-vindos ou muito bem-vindas. Aproveitem, inscrevam-se no canal, ativem o sininho das notificações, deem um like maneiro para ajudar esse canal a crescer. A gente vai devagar, mas a gente está seguindo em frente, tá? Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Para a gente falar de métodos contraceptivos, primeiro eu preciso denominar concepção. A concepção é o ato de se gerar um novo ser vivo pelo processo da fecundação. E você já sabe como a fecundação ocorre, nós já trouxemos isso aqui para o canal e eu estou deixando o card para vocês desse vídeo, beleza? Bem, uma vez então que a concepção é fecundar, é gerar um novo ser vivo, os métodos contraceptivos serão aqueles que impedirão que a concepção, que a fecundação ocorra, tá? Então ele vai agir antes deste lindo encontro entre o espermatozoide e o ovócito secundário. Mas vale aqui ressaltar uma informação fundamental. Os métodos contraceptivos, eles atuam na prevenção da concepção, mas a grande maioria deles não evita, não previne ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Nós também já falamos sobre elas aqui, tá? Tô deixando também o card desse vídeo para que vocês possam relembrar, beleza? Bem, hoje, nós temos os métodos contraceptivos divididos em grupos, tá? Nós temos os métodos hormonais, que vão fazer a administração de hormônio no organismo. Temos métodos de barreira, que é um método físico que impede esse encontro de maneira física. Temos também métodos comportamentais e por aí vai. Os primeiros métodos que nós abordaremos nesse vídeo são os métodos hormonais. E eles são exclusivos para as mulheres. Não existem métodos hormonais para homens hoje. Se pesquisa, mas ainda não foi encontrado algo que fosse viável para disponibilizar no mercado. Porque nas mulheres, isso é importante a gente citar, porque a ideia desses métodos hormonais é evitar a ovulação. A gente já falou também da ovulação, de como ela acontece, né, no vídeo que fala sobre aparelho reprodutor feminino, né, e ciclo menstrual. Estou deixando esse card aqui para vocês também. Tá? E quando a gente tem o processo de ovulação, a gente tem esse processo induzido por dois hormônios da hipófise, o LH e o FSH. A ideia, então, desses métodos é subir demais as taxas de progesterona e estrogênio, principalmente a progesterona, no organismo, para que esses hormônios façam na hipófise a inibição da liberação do LH e do FSH, assim não permitindo que a ovulação ocorra, certo? O primeiro desses métodos que nós temos, o hormonal, é o DIU, dispositivo intrauterino. O DIU, ele tem que ser colocado por um profissional de saúde, ele pode durar de meses a anos, e nós temos 3 tipos de DIU. O DIU de plástico, que libera hormônios, e os DIUs de metal, né, de cobre e de prata. Qual é a ideia do DIU? Ele, por conta da liberação da progestina, que é a progesterona sintética, ele faz com que a gente tenha uma alteração no muco cervical, que a gente tenha uma alteração no fluxo da tuba uterina e que a gente tenha também uma alteração no endométrio, que é aquele tecido formado principalmente pela ação da progesterona, que descama quando a gente tem o processo
de menstruação, certo? No caso dos DIUs de metal, o que eles vão causar é uma grande inflamação intrauterina, e essa inflamação muitas vezes até causa mais cólicas, aumenta o fluxo menstrual, então o DIU de metal ele é um pouco desconfortável para muitas mulheres, tá? Mas essa inflamação vai fazer que a gente tenha uma concentração de células imunológicas, de linfócitos, neutrófilos, de monócitos naquela região, e essas células então vão atuar nos espermatozoides, né? Os leucócitos vão atuar nos espermatozoides, combatendo eles, né? Combatendo os gametas masculinos quando eles entram, certo? Uma vez que a gente tem então isso estabelecido, o DIU ele tem um prazo de validade e aí ele precisa ser trocado também por um profissional de saúde. Só para a gente ter uma ideia, a eficácia do DIU pode chegar a 99% na contracepção, beleza? O próximo método que a gente tem é o anticoncepcional injetável e o anticoncepcional intradérmico. Eles são muito parecidos, a grande diferença é a administração deles, tá? O injetável, que dura uma média aí de 3 meses, eu aplico na mulher diretamente a progestina, tá? Em forma líquida por uma seringa. Já o anticoncepcional intradérmico, ele é um bastonetezinho, um pedacinho, parece aqueles canudinhos de papel pequenininho que a gente coloca embaixo da pele da mulher, geralmente no braço, e esse anticoncepcional intradérmico, ele vai liberando aos poucos a progestina no corpo da mulher, fazendo então que a gente tenha a inibição da produção do LH e do FSH na hipófise, certo? Como o DIU, a gente também tem um prazo de validade para esse intradérmico e aí a gente precisa trocar, mas quem fará tanto a administração do injetável quanto a administração do intradérmico também é um profissional de saúde, tá? Então a mulher precisa ir até a ginecologista ou ginecologista para poder ter essa administração. O mais famoso anticoncepcional hormonal que nós temos é a pílula anticoncepcional, né? Que a gente também conhece como anticoncepcional oral. A ideia da pílula anticoncepcional é introduzir no organismo, via oral, uma boa concentração de progestina e de estrogênio, fazendo com que a gente tenha a inibição da hipófise na produção do LH e do FSH. Mas aqui vale a pena a gente ressaltar que nós não estamos colocando só progestina, nós estamos colocando também o estrogênio no organismo da mulher. Geralmente, uma cartela de anticoncepcional oral vem com 21 a 24 dráguias, né? 24 pílulazinhas, tá? Por que isso? Porque a progestina, ela força a formação do endométrio, né? Ela estimula a formação do endométrio e aí uma hora a gente precisa fazer com que ele descame, né? O processo de menstruação. Então geralmente se toma aí de 21 a 24 dias, pausa 5 a 7 dias para ocorrer a menstruação, aí a gente não vai ter nenhum hormônio circulante, nem o estrogênio, nem a progestina, nem o LH, nem o FSH, e aí se retoma com o tratamento para de novo subir as taxas de progestina e estrogênio e de novo inibir o LH e o FSH de serem produzidos na hipófise, tá? Algumas cartelas possuem 28 comprimidos, tá? Por que isso, tá? A gente fica aí com 5 a 7 placebos, ou seja, comprimidos que não têm efeito algum, mas só para que a mulher não perca o hábito de tomar, para que ela não esqueça de tomar. Assim, quando trocar a cartela, ela não atrasa e continua aí assegurando que está protegida contra a concepção, tá? Os métodos anticoncepcionais orais têm uma média aí de 97% de eficácia, certo? Então é uma eficácia bastante boa, uma eficácia considerável. Ainda há um outro método, também hormonal, que também é baseado na progestina e no estrogênio, como é o método oral, que é o método de adesivos anticoncepcionais.
Esses adesivos eles duram mais ou menos 7 dias, então a mulher tem que fazer a troca de 7 em 7 dias, colando em locais diferentes do corpo, tá? Não é para colar no mesmo local. E aí esses adesivos vão liberando para serem absorvidos pela pele os hormônios progestina e estrogênio, certo? Igual ao anticoncepcional oral, é necessário fazer uma pausa para a descamação do endométrio. Então, se usa 3 adesivos, o que daria 21 dias, e aí folga uma semana, folga 7 dias. Se usa mais 3 adesivos, folga mais 7 dias. E dessa maneira, a gente vai conseguindo gerar um ciclo regular. A vantagem do anticoncepcional oral e do adesivo é justamente trazer uma regulação ao ciclo menstrual. Então, muitas vezes, se administra esse anticoncepcional para mulheres que têm, por exemplo, um ovário policístico, e isso faz com que o ciclo delas seja muito desregulado. E isso pode, inclusive, amenizar ou piorar, vai depender de cada caso, as cólicas menstruais, o fluxo sanguíneo e por aí vai. Beleza? Métodos hormonais ok, vamos para o próximo grupo de métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos de barreira já tem aí um nome autoexplicativo. A ideia é impedir que os espermatozoides, por uma barreira física, cheguem ao ovócito secundário. Nós temos basicamente 2 métodos de barreira mais utilizados e muitas vezes eles podem ser associados também a métodos químicos. E quando eu falo método químico, praticamente eu estou falando de gel espermicida. Gel que tem um poder de matar os espermatozoides, diminuir bastante a expectativa dos gametas masculinos, beleza? Bem, o primeiro método contraceptivo de barreira que nós temos é o diafragma, que é uma estrutura circular, hoje feita de látex, certo? Que é encaixada no final do canal vaginal. Quando ele encaixa, quando é encaixado, também é aplicado nele o gel espermicida, e aí, dessa maneira, a gente tem vedada a entrada do útero, né, no colo do útero, e também tem lá o espermicida para ajudar ainda mais a combater aqueles espermatozoides que estão tentando romper essa barreira, que não vai ser rompida, eu já adianto isso, é um método que tem uma boa eficácia, o diafragma. Bem, uma vez que a gente tem a relação sexual, né, a mulher tem lá a relação sexual, ela não pode tirar imediatamente o diafragma do seu canal vaginal. Por que isso? Porque tem que esperar os espermatozoides terem contato com o gel espermicida, tem que esperar eles morrerem para que ela possa então retirar a barreira e não correr risco de nenhum fujão entrar no útero, tá? Adentrar aí pelo seu aparelho reprodutor. Tá? Então é importante que a mulher espere, após a relação sexual, 6 a 8 horas para fazer a retirada do diafragma. Mas também por uma questão de higiene, é importante que ela não deixe mais de 24 horas o diafragma lá encaixado após a relação sexual. Vai, tirou, fez a higiene do local, ok, preveniu a concepção, maravilha, tá? Sucesso na missão. Agora, o método de barreira mais conhecido que a gente tem, é o método contraceptivo mais difundido em todo o mundo, é obviamente a camisinha de Vênus, né? O preservativo. Nós temos tanto o preservativo masculino como o preservativo feminino. Esse método, ele tem a mesma premissa do diafragma, não permitir que os espermatozoides sejam liberados diretamente, né, no colo do útero para, obviamente, ter aí a sua introdução no útero. Bem, a grande situação da camisinha, e aí a gente tem uma grande vantagem, é que ela é o único método que, além de prevenir a concepção, ela também
previne as infecções sexualmente transmissíveis. Isso porque ela previne não só o contato do pênis com a secreção vaginal, da vagina com o esperma, também previne os atritos entre as mucosas, que podem muitas vezes gerar microsangramentos. No caso também da gente ter uma doença como a gonorreia, que no homem tem aquela secreção purulenta que sai, né, também evita que a mulher entre em contato com essa secreção que contém a Neisseria gonorrhoeae, e aí vai automaticamente contaminá-la. No caso de um cancro duro, né, primeira fase da sífilis, vai evitar o contato com aquela ferida, né, com aquela lesãozinha, que possui uma boa quantidade, uma boa concentração do treponema, a bactéria da sífilis. Então a camisinha, tanto a feminina quanto a masculina, é um dos métodos mais difundidos, não só porque previne a concepção, como também previne as ISTs. E aí tem uma coisa bastante interessante, né? Porque quando a camisinha ela começou a ser utilizada novamente, a gente vai falar um pouquinho até da história dela, né? Muita gente vinha com um papinho de é chupar bala sem papel, perde a sensibilidade, eu não gosto. Mas hoje o mercado ele tem uma vasta possibilidade de camisinhas para você utilizar. Então a gente tem desde camisinhas divertidas, como camisinha colorida, camisinha fluorescente, aquela que quando você usa no escuro parece que você está com um sabre de luz, está brincando de Star Wars, né? Ou então você tem camisinhas com sabores, com cheiros. Você também tem camisinhas com substâncias espermicidas, para ajudar ainda mais na proteção. Você tem camisinhas mais finas, porém tão resistentes quanto, para ajudar na sensibilidade. Você tem camisinhas texturizadas para ajudar no prazer feminino e por aí vai. Então hoje não existe essa desculpa mais para não se usar camisinha. Está sendo desenvolvida inclusive uma camisinha em spray, né, que você, né, joga como se fosse um laquezinho no seu amiguinho e ele está lá protegido. Então existe uma gama de possibilidades hoje para você usar a camisinha. Então aquela história de perde a sensibilidade, chupar bala com papel, isso é desculpa para boi dormir. E uma coisa importante sobre a camisinha, isso eu nem escrevi, mas eu acho necessário falar. Muita gente, isso é muito sério, muita gente fala, mas a camisinha estoura, a camisinha isso, a camisinha aquilo. Então, olha a dica do tio Thiago aqui pra você. Amigão, camisinha, quando você compra, o importante é que ela tenha lá aquele Nzinho, que é o selo do Inmetro. Quando a gente tem o selo do Inmetro, significa que aquele produto foi testado. Então, aquele lote, ele foi testado. E quando a gente fala de testar, tem uma máquina que estica a camisinha até quase 2 metros, tá? Para provar a resistência daquele látex. Aí eu pergunto para você, qual é o tamanho da sua arrogância para achar que uma máquina estica aquilo a quase 2 metros e o seu negocinho de 15 centímetros consegue estourar? A verdade não é que você estourou, é que você não soube colocar. Ou às vezes deixou ar, ou deixou ela mais folgada e deu atrito. A ideia às vezes, eu usei 2 para proteger mais. Tá errado, porque dá atrito. Então, é importante a gente saber usar, tá? Torcer a pontinha para retirar todo o ar e desenrolar até a base. Não é difícil, só um pouquinho de atenção. Nunca abrir com dente para evitar que fure, né? Obviamente, e por aí vai. Eu acho que esse papinho vocês conhecem bem, tá? Então, vamos abaixar um pouquinho o nosso nível de expectativa, porque aquilo que estica 2 metros não é, em condições normais, arrebentado por um negocinho de 15 centímetros. Beleza? Bem, vamos falar um pouco da história da camisinha, tá? O primeiro projeto de camisinha que a gente teve na história da humanidade veio do Egito Antigo. Tanto que teve uma propaganda do Ministério da Saúde, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tá? Que a gente tem ela ainda no YouTube, essa propaganda, que falava lá na música, era uma propaganda de carnaval, uma campanha para carnaval, que falava, né? Marco Antônio também usava, e Cleópatra exigia e apoiava, porque realmente, historicamente, a camisinha, ela vem
desde o Egito Antigo. Só que ela não era utilizada propriamente dita para prevenção sexual. Ela era um tecido, né, era um envoltório de linho, como um estojinho, porque a galera andava sem nada por debaixo da roupa, né? E aí, às vezes, nas caçadas e nas viagens, alguns insetos iam lá para dar aquela mordiscada, ou passava naqueles arbustos com espinho. E aí, para evitar machucar o amiguinho, isso, a camisinha era bastante útil. Mas no século XVI, em 1560 e poucos, tá? Eu não era nascido na época, né? Ou tenho uma vaga lembrança. A gente teve a camisinha nos moldes que a gente tem hoje. A gente teve uma explosão de STs na Europa, né? Então muita clamídia, muita gonorreia, muita sífilis. A gente sabe inclusive que a sífilis mata, então a gente teve um aumento da mortandade por conta de sífilis na Europa e era necessário então fazer alguma coisa. Aí um italiano, se eu não me engano ele era italiano, Gabriele Falloppio, né? Falópio, tubas de falópio. As ligações, né? Ele era anatomista e cirurgião. Ele confeccionou então uma camisinha de linho que era embebido em ervas. E aí o Shakespeare, o grande William Shakespeare, né, que todo mundo conhece, deu o nome de luva de Vênus. Vênus, que é a deusa do amor romana, né? Por isso, camisinha de Vênus. Também daí vem o nome doença venérea, tá? Lembrando que eu estou falando da deusa, não do planeta Vênus. Eu não estou falando de um acessório alienígena. Eu estou falando da deusa Vênus, a deusa romana, que para os gregos era conhecida como Afrodite, beleza? Bem, isso continuou, né, começou a ser utilizado e no século XIX a gente teve então a invenção da camisinha de borracha, que depois foi utilizado o látex por ser mais maleável, e aí a gente começa a ter as coisas nos moldes que nós temos hoje. Porém, né, com a invenção da pílula contraceptiva, porque a camisinha ajudou bastante a controlar essa epidemia de ISTs, né? E aí se descobriu também que ela evitava a gravidez, continuou sendo utilizada. Mas na década de 1960, com o advento do anticoncepcional oral, a gente começou a ter uma diminuição do uso da camisinha. E aí, obviamente, né, pensando em método contraceptivo, estava tudo bem. Mas na década de 80, a gente teve aí a explosão da AIDS no mundo, e tem um vídeo inclusive especial sobre HIV AIDS aqui no canal, tô deixando aqui o card para vocês, tá? Na década de 80 e 90 a gente teve essa explosão da AIDS no mundo e a camisinha então voltou a ser utilizada, voltou à moda, principalmente para controlar essa pandemia de HIV que o mundo inteiro assolava. Hoje a gente tem, né, o preconceito contra a camisinha cada vez menor, né? E quando eu falo preconceito, era aquela ideia de que é obrigação do homem, é obrigação da mulher, não sei o que, tem que proteger, é bala sem papel, aquele papinho que eu inclusive já trouxe aqui nesse vídeo para vocês agora há pouco, né? E hoje a gente tem um uso que é mais aceitável. Porém, ainda temos muitos casos de gente que não usa. E aí, o próprio Ministério da Saúde do Brasil, que desde a década de 90 faz aí um serviço exemplar, né, junto também com as secretarias de saúde do estado e do município, né, o próprio Ministério da Saúde tem campanhas grandes. Aqui no metrô do lado de casa, na estação Tucuruvi, por exemplo, tem um fornecimento gratuito de camisinha lá que você pode pegar quantas você quiser, é bastante interessante, tá? Porque proteção nunca é demais, o prazer ele tem que ser acompanhado de consciência, beleza? Bem, vamos passar agora para os métodos cirúrgicos. Os métodos cirúrgicos, obviamente, precisam da ação de um cirurgião, né? E a gente tem basicamente dois métodos cirúrgicos importantes a serem citados. Um que acontecerá no homem e outro que acontecerá na mulher. Mas a ideia aqui é, mais uma vez,
funcionar como os métodos de barreira, impedir que o espermatozoide alcance e fecunde o ovócito secundário, tá? Sem impedir nem a ovogênese, nem a espermatogênese para os casos que nós temos, tanto para o homem quanto para a mulher, tá? A vasectomia é a cirurgia que a gente vai ter no homem. Qual é a ideia dela? É fazer a interrupção do canal deferente, aquele canal que leva os espermatozoides do epidídimo, né, dos testículos e epidídimo, para a uretra para serem eliminados, tá? Se faz lá então um corte, é uma cirurgia bem simples, com anestesia local, o cara vai embora no mesmo dia para casa, é muito sossegado. Se faz lá o corte, amarra as duas pontas do canal deferente, o homem continua produzindo espermatozoide, ele continua tendo aí a sua vida sexual normal, mas ele não elimina os gametas na ejaculação. A ejaculação praticamente vai ser o líquido da próstata e o líquido das glândulas acessórias do aparelho reprodutor masculino. Beleza? Bem, os espermatozoides, eles podem acumular sem nenhum problema, porque eles são reabsorvidos pelo organismo, então tá tudo ok, não vai fazer mal nenhum. Hoje já se estuda, inclusive, já tem algumas técnicas de vasectomia que são reversíveis, né? Uma delas consiste em colocar uma borrachinha. Então se faz um corte, se introduz uma borrachinha dentro do canal deferente, né? Uma borrachinha que tem um diâmetro maior que o do canal, e aí ela tem essa interrupção mecânica também, essa barreira, mas não é cortada. Por que que isso é importante de ser citado? Porque se um homem, por um acaso, pô, eu quero ter filho, né? Ele desiste da ideia de não ter filho, agora quer ter filho, ele pode aí fazer a reversão dessa cirurgia, retirando a borrachinha, e a ejaculação dele volta a eliminar, né, a liberar os seus gametas, beleza? Na mulher, essa não é reversível, né? Então, uma vez feita, é feita, a gente tem a laqueadura, que significa o quê? A gente vai cortar e interromper as tubas uterinas. Uma vez que isso acontece, a ovulação vai acontecer normalmente, e aí o ovócito secundário não vai conseguir seguir o seu caminho pela tuba uterina e, consequentemente, ao útero, né, chegar no útero. Da mesma maneira, nós não teremos os espermatozoides chegando ao encontro, né, do ovócito secundário, porque por mais que eles ganhem o útero, por mais que eles entrem na tuba uterina, eles vão ter lá essa separação, porque a tuba está interrompida. Esses são os dois métodos cirúrgicos principais, a vasectomia e também a laqueadura. Acontece que algumas mulheres, obviamente, acabam tendo a sua contracepção pela retirada do útero. Mas nesse caso, gente, a gente retira o útero quando tem um mioma, quando tem uma situação de câncer. Então é uma situação diferente de uma laqueadura, não é uma cirurgia feita para esterilidade, para evitar a concepção. É uma cirurgia feita porque existe uma patologia. Então a gente não conta nesse caso como método contraceptivo, porque essa cirurgia só deve ser feita em caso de patologias, não em casos de evitar a concepção. Beleza? Bem, essas basicamente são as três maneiras que nós temos de evitar, né, maneiras que eu digo com maior eficácia de evitar uma gravidez. Mas ainda existem os métodos comportamentais e ainda existe uma pílula bastante conhecida por muita gente que precisa ser citada. Nós temos basicamente dois métodos comportamentais. O primeiro deles é o coito interrompido. O que é o coito interrompido? É você parar o processo, né, a copulação, a cópula, antes da ejaculação masculina. E aí ejacula-se para fora, tá? Qual é o problema deste método? As glândulas que produzem secreção que lubrificarão a uretra vão também eliminar uma quantidade pequena de espermatozoides. Sendo assim,
o coito interrompido, ele gera um grande risco desses poucos espermatozoides entrarem no útero, fazerem todo o caminho e encontrarem o ovócito secundário. Eu já conheci gente que engravidou por coito interrompido e vai por mim. Não é um método que a gente possa considerar como eficaz, tá? Bem, é claro que se a gente estiver falando de um casal, supondo, né, um casal monogâmico, e aí a gente vai eliminar o risco da IST, tá? Porque sempre que se perguntar de método contraceptivo por conta da IST, camisinha em primeiro lugar e isso não se discute, tá? Mas supondo que a gente está falando de um casal monogâmico que não tem o risco da IST, e aí a gente tem o coito interrompido associado, por exemplo, com o anticoncepcional oral. Beleza, tá? Na verdade, se o anticoncepcional oral tem 97% de eficácia, com o coito interrompido a gente está dando aí os outros 3% para dar aquela ajudadinha no 100%. Aí tudo bem, o coito interrompido pode ser levado em consideração, mas ele sozinho não funciona e não deve ser encarado, beleza? O outro método comportamental é a tabelinha menstrual, no qual a mulher pega lá um calendáriozinho, fala lá o primeiro dia, né, conta como um no primeiro dia de menstruação e vai lá para poder ver qual seria o seu período fértil e na época do período fértil ela se cuida, né, usa lá a camisinha e tudo mais. Também não é eficaz, porque para isso, para que a tabelinha tivesse uma eficácia maior, eu precisaria ter, no caso, uma mulher com o ciclo muito, mas muito regular. E a gente sabe que muitas vezes isso não acontece. É claro que a tabelinha, para aumentar um pouquinho a sua eficácia, ela também pode ser utilizada com algumas ações, tá? A primeira ação é a aferição da temperatura basal. Então, todo dia a mulher ela vai lá e mede a sua temperatura. O que vai se observar é uma constância. Vamos supor que esteja lá em 36 graus e meio, 36,6 graus todo santo dia, tá? Quando ela aumentar meio grau na sua temperatura basal, significa o quê? Que ela está ovulando. Opa, aqui está com risco, né? O risco está lá. Ajuda, mas se a gente lembrar que os espermatozoides podem durar até 48 horas no aparelho reprodutor feminino, e esse aumento vai acontecer só no dia da ovulação, a gente não pode confiar muito, porque pode ser que na hora que a ovulação ocorra, os oidinhos já estejam lá esperando o ovócito secundário, prontinhos para gerar uma nova vida. Outra coisa que pode acontecer também é checar a viscosidade do muco cervical, né? Ele geralmente é mais líquido, mas quando vai se entrar no período fértil, ele fica lá com uma textura mais parecida com uma clara de ovo, mais viscoso, mais denso, às vezes até mais esbranquiçado. E aí, nesse caso, também se pode tomar um cuidado. Essas duas ações, elas melhoram, obviamente, a eficácia da tabelinha, mas assim mesmo, usar só a tabelinha é um risco muito, muito, muito grande e não é aconselhável, tá? A gente pode até pensar, né, em usar a tabelinha com o coito interrompido e quando se perceber que está aí próximo ao período fértil, usar o preservativo masculino, né, ou feminino, usar a camisinha. Beleza, mas gente, assim mesmo, o risco existe, tá? É o que eu falo, camisinha, a gente não substitui. Essa é o melhor método, previne doença, previne gravidez, o suprassumo, tá bom? Bem, a gente tem ainda para falar da pílula do dia seguinte. Essa pílula que às vezes é muito controversa, gera aí uma certa polêmica, porque na verdade ela é uma bomba hormonal, tá? Ela é uma bomba hormonal. E muitas vezes ela vai atuar como método contraceptivo, sim, evitando a fecundação, tá? Como ela vai fazer isso? Ela pode retardar
a ovulação, né? Então, ela retarda aí por 48 horas. E lembrando que a pílula do dia seguinte ela tem que ser tomada quando foi feito sexo sem proteção, houve ejaculação e tudo mais, tá? Então, ela pode ser tomada. Ela tem que ser tomada logo depois da copulação, tá? Até 5 dias depois, mas quanto mais tarde se toma, maior o risco. Então, se você toma, você pode evitar aí retardar a ovulação, obviamente. Se você retarda a ovulação por 48 horas, aqueles espermatozoides vão morrer, beleza, tá seguro. Pode-se alterar também o ambiente uterino para que ele fique mais hostil para os espermatozoides e evite que eles cheguem até a tuba uterina, também é uma situação. Tudo isso acontece como contracepção. Porém, uma das ações da pílula do dia seguinte é evitar a nidação, que a gente vai falar de nidação num vídeo próximo, tá? Que é a fixação do embrião no útero. E aí, nesse caso, gente, no caso da nidação, eu já tive a fecundação, eu já tive, inclusive, as primeiras mitoses daquela célula. E por esse motivo, principalmente as instituições religiosas consideram a pílula do dia seguinte um método abortivo. Não é consenso na ciência, tá? Não é consenso na ciência. Inclusive, eu arrisco aqui com muita facilidade dizer que a maior parte dos cientistas não considera isso como aborto, tá? Mas as instituições religiosas muitas vezes consideram a pílula do dia seguinte como um método abortivo, justamente por essa ação do impedimento da nidação, não pelas ações de impedimento da concepção, beleza? Então é um método que a gente precisa pensar. Como ela é uma bomba hormonal, não deve ser utilizada com frequência, tá? Alguns especialistas dizem que é possível tomar pílula do dia seguinte em períodos de 6 em 6 meses, quando for necessário, obviamente. Não é para fazer tratamento preventivo tomando pílula do dia seguinte, isso não existe, tá? Mas se você tomou, agora espera 6 meses para poder tomar de novo. Então se cuida para evitar a necessidade de uma pílula do dia seguinte, beleza? Bem, esses foram os métodos contraceptivos, um vídeo que não serve só para o seu estudo, mas também serve para a sua conscientização. É importante e lembro sempre que os métodos contraceptivos não são obrigação só da mulher, mas que a gente tenha os hormonais só focados no organismo feminino. Ela é obrigação de quem pratica a copulação, seja homem, seja mulher. E lembrando, mais uma vez, eu vou reforçar isso sempre que eu puder, que a camisinha é o melhor dos métodos, porque além de evitar a concepção, também evita infecções sexualmente transmissíveis. Beleza? Bem, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu lembro a você para nos seguir também nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, @renologia. Temos lá começando também o nosso TikTok com videozinhos curtos dando dicas de biologia. Pode seguir a gente lá também no TikTok. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima.